Então, Amós, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, diz assim: palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que viu a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto, no reinado de Uzias, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ele disse: o Senhor brada de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. As pastagens dos pastores lamenta, o topo do Carmelo seca. Vou pedir só um pouquinho de som, retorno aqui para mim, tá bom? Só um pouquinho mesmo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu povo, a Tua igreja aqui reunida. E mais uma vez pedimos a intervenção do Teu Espírito Santo, Teu visitar essa noite, da Tua casa, o tocar do Teu Espírito em cada mente, em cada coração, porque só o Senhor é quem pode nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e nos trazer a salvação. Peço que seja noite de salvação, de edificação, tudo para a glória do Teu nome e para o bem do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. 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 Quem é o Deus do Antigo Testamento? Quem é o Deus do Antigo Testamento? Porque essa pergunta já foi a pergunta de muitos na história da igreja e talvez ainda seja. Porque alguns, ao lerem o Antigo Testamento, têm a impressão que o Deus que se revela no Antigo Testamento é bem diferente do Deus que se revela no Novo, principalmente na pessoa de Jesus. Eu, por mim, creio que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será amanhã. O que acontece é que quando nós vamos para a Bíblia, a depender do livro que lemos, do momento em que se está na história da salvação, um aspecto, um traço da personalidade de Deus é enfatizada. Então, quando nós vamos para o Gênesis, nós nos encontramos com o Deus Criador, o Deus dos inícios, que não apenas criou os céus e a terra, mas formou para si um povo. Quando nós vamos para o Êxodo, nós conhecemos o Deus libertador, que dá ouvido ao clamor dos oprimidos e os liberta da escravidão do Egito. Quando nós vamos para Levítico, Números, Deuteronômio, nós conhecemos o Deus legislador, que nos dá princípios não para a morte, mas para a vida. E assim por diante, quando nós vamos para os Salmos, livro de Salmos, nós conhecemos o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, que é sol e escudo para todos aqueles que o invocam e nele se refugiam no dia da angústia. Provérbios, Eclesiastes, recebemos de Deus a sabedoria para a vida, para o lidar com as pessoas, para o lidar conosco mesmo. Quando nós vamos para o Evangelho, nós conhecemos o Deus que visitou a terra. Na pessoa do seu Filho Jesus, nós conhecemos o Deus que é salvação. Jesus significa Deus salva.
Quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós conhecemos o Deus que está preocupado com a salvação de todos os povos, por isso envia a sua igreja a todo o mundo. Vão por todo o mundo. Vocês serão as minhas testemunhas, desde Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós vamos para o Apocalipse, nós somos confrontados com um Deus que está no controle da história. Não perde o controle da história, mas conduz a história ao seu determinado fim. E que revela que não importa o que aconteça nessa história, quais sejam os impérios que se levantem, o reino de Deus é que não terá fim. O reino de Deus que é eterno, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Agora, quando a gente vai para os profetas menores, ou mesmo para os profetas em si, mas especificamente os profetas menores, de fato a impressão que a gente tem é que Deus está sempre bravo. Que Deus é um Deus que também contende. E contende de forma muito especial, é com o seu povo que Ele contende. E o livro de Amós não é diferente. Porque Amós, você sabe, não era um profeta profissional, vamos dizer. Nem discípulo de profeta, não frequentou escola de profeta. O Amós, na verdade, era um boiadeiro. Era um homem do campo, que Deus tira de trás dos rebanhos, ele que era de Tecoa, uma cidade de Judá, e envia esse profeta, esse boiadeiro, esse homem do campo, lhe dá palavra, lhe enche do seu espírito, e o envia para profetizar, não na sua terra, Judá, mas o envia para o reino do norte. Você sabe que antes Israel era uma nação só, se dividiu em duas, reino do norte, reino do sul. Lá no reino do norte, o primeiro rei foi Jeroboão, e Jeroboão não queria que o povo do norte fosse para o sul adorar em Jerusalém, porque tinha medo que o coração do povo voltasse de novo ao rei de Judá, ao rei do sul. E lá ele institui um culto bem pagão, com bezerro e tudo, sacerdotes. E essa nação lá do norte começa a fazer negócios com as nações estrangeiras e começa a enriquecer. Então veja, a prosperidade nem sempre é sinal de aprovação de Deus. Essa nação começa a enriquecer, forma-se ali uma elite política, uma elite comerciante, econômica, e de alguma forma se cria ali uma estrutura que essa elite está ficando cada vez mais rica, às custas de um povo camponês cada vez mais pobre. De modo que já tem gente dormindo em camas de marfim. As mulheres desses governantes, dessa elite, começam a ter, assim, um desejo de consumo desenfreado. Nada mais satisfaz. Quanto mais se tem, mais se quer. De modo que elas, querendo satisfazer os seus caprichos, porque deixou faz tempo de ser necessidade, passou a ser simplesmente capricho, elas forçam os seus maridos a trazerem mais riquezas para casa. E esses maridos, então, de uma forma que não sabemos, mas é denunciada, oprimiam ainda mais o povo. Talvez por meio de impostos, talvez por meio de, bom, você está precisando, você está na miséria.
Então vai lá trabalhar no meu campo, mas por salários injustos. Então se produzia muito, alguns ganhavam muito e outros cada vez mais pobres. E aí esse Amós vai chamar essas mulheres, sabe do quê? De vacas de Bazã. Porque Bazã era o lugar onde se criavam vacas de elite. Então a mensagem é pesada. Tem muitas ameaças. Tem muita condenação. E é justamente para aqueles que se chamam de povo de Deus. Por isso que uma pergunta que a gente faz quando lê os profetas menores, Amós, por exemplo, e ouve essas coisas, é a gente se perguntar, onde que está a graça de Deus em tudo isso? Onde que está a graça de Deus? E foi com essa pergunta que eu fui para Amós. Diante de todas essas ameaças, acusações, denúncias, condenações, onde está a graça de Deus? E eu quero compartilhar com você então algumas respostas. Em Amós. Então a primeira, irmãos, é que a graça de Deus se mostra também em nos falar a verdade, em nos dizer a verdade, sempre com graça, sempre com amor, em amor, porque verdade dita sem amor não edifica, destrói. Mas a verdade dita em amor cura. Mas o problema é que nem sempre a gente está disposto a ouvir a verdade. Tanto é que tem aquela frase, não é? Você prefere ouvir uma dura verdade ou uma doce mentira? Você quer saber a verdade? Você está pronto, você está pronta para a verdade? Então, porque esse povo não estava. É por isso que aqui, olha, no versículo 2 que nós lemos, ele disse: o Senhor brada de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. As pastagens dos pastores rejubilam. As pastagens dos pastores se alegram. As pastagens dos pastores levantam a mão e dizem glória a Deus. É isso que está escrito na sua Bíblia? As pastagens dos pastores lamentam. O topo do Carmelo seca. E quando o Amós chega lá em Israel e começa a profetizar, levar ali o recado do Senhor, no capítulo 7, versículo 10, um daqueles sacerdotes chefes daquele culto imposto lá por Jeroboão, chamado Amazias, olha o que ele vai dizer. Então Amazias, capítulo 7, 10, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não poderá suportar todas as suas palavras. Não pode suportar as suas palavras. Aí depois no versículo 12... Depois Amazias disse a Amós: vai embora, vidente. Vai embora, vidente. Retira-te para a terra de Judá, e ali vai ganhar a vida. Ali vai ganhar o seu pão. E lá profetiza. Aqui não. Aqui não.
Bom, se eu continuasse lendo, você ia ver que a profecia de Amós a respeito de Israel se cumpre. Porque depois de 40 anos, essa nação tão próspera vai para o cativeiro. A profecia se cumpre. Talvez tivesse tido sorte diferente se tivesse se aberto para ouvir a palavra de Deus trazida por Amós. Porque a verdade dói, mas dita por Deus em amor, sara, cura, liberta e edifica. A verdade dita em amor por Deus pode doer, mas é remédio que cura, salva e liberta. Por isso que quando a gente se recusa a ouvir, a gente se fecha, eu não quero ouvir. A gente perece, porque a gente permanece no caminho da morte. É como uma criança que se recusa a tomar o remédio amargo que lhe traria cura. Mas quando a gente é humilde e abre o coração para ouvir e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve, nós somos trazidos de volta do caminho da morte para o caminho da vida. E não somos destruídos, porque a palavra de Deus, a verdade dita em amor, ela não visa condenar, ela visa salvar. Ela não visa destruir, ela visa edificar. Ela não visa humilhar. Pelo contrário, ela visa conduzir a honra. A honra. É por isso que lá em Provérbios 15, 31, 32 tem um versículo muito bom. Diz assim: quem escuta a advertência da vida terá morada entre os sábios. Quem rejeita a correção despreza a si mesmo. Quem escuta a advertência adquire conhecimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Por isso que Davi dizia: foi bom o Senhor me ter corrigido. Obrigado, Senhor, por ter me corrigido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, segundo, irmãos, a graça de Deus também está em não nos tratar como exceção. O fato de alguns se acharem no direito de serem tratados por Deus como exceção, tem feito destes as pessoas mais prepotentes. Eu me lembro de um irmão amado, querido, isso aí ele me contou como confissão de pecado, ele mudou. Mas ele me confessou que antes ele achava que pelo fato de ser crente, Deus o iria privilegiar quando ele fosse fazer um concurso público. A despeito de outros, talvez não crentes, que tivessem se preparado melhor. Como se Deus se colocasse na posição de passar cola. A despeito de outros que foram lá, né, fizeram o que tinham que fazer, aí chega lá o crente, não, porque eu sou crente, na hora o céu vai se abrir, vai vir uma luz, e aí eu vou... Não, irmãos, não é assim. Porque o Deus da justiça, que ama a justiça, cometeria injustiça? Então é interessante também porque o livro de Amós começa a trazer juízos sobre nações que não são a nação nem de Judá nem de Israel. Ele traz 5 juízos contra 5 nações, que é a Síria, que é depois a Filistia,
também Tiro, Amon e Moabe. E o Amós sempre usa a mesma fórmula. Ele vai dizer assim, olha, que nem está aqui no versículo de número 3, assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Damasco, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo. E aí ele repete essa fórmula, por exemplo, versículo 6, assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Gaza, sim, pela 4ª, não retirarei o castigo. Gaza era a capital da Filistia e Damasco da Síria. Aí no versículo 9, assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Tiro, sim, por 4 não retirarei o castigo. Sempre a mesma fórmula, que significa, foram muitas as transgressões, passou do nível. E aí o povo lá de Israel, o povo de Judá, talvez ouvindo essa mensagem de Amós contra Amon, contra Moabe, contra Tiro, contra a Síria, ouviam e talvez se rejubilavam. Sim, é justo, amém, que assim seja. Ô Jeová Jireh, Deus justiça nossa, pesa a mão mesmo, Senhor, contra os adversários da tua casa. O que eles não esperavam é que a mensagem ia continuar. Aí continua no capítulo de número 2, versículo 4. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Judá, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo. Versículo 6, assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Israel, sim, pela 4ª, não retirarei. Então, quando o povo que se diz de Deus não vive melhor, não vive sequer igual, vive pior do que aqueles que sequer dizem que são, não pode esperar ser tratado como exceção, porque Deus não faz acepção. Deus não faz acepção. Como Paulo vai dizer, a gente acha que isso aqui só está no Antigo Testamento, Colossenses 3:25, pois quem faz injustiça, ou seja, faz o que é errado, receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Pode ser o ministro, pode ser a professora, pode ser o pastor, pode ser você. Ninguém vai ser tratado como exceção. Aí a gente ouve isso, alguém pode perguntar: puxa, mas eu nunca posso esperar um favor imerecido do Senhor? Claro que pode, tanto é que você é salvo em Cristo Jesus, como eu. Tem um conhecido, colega, professor, que na época ele estava tentando entrar num programa de mestrado da USP. E crente, lhe deram 8 camalhaços para ler, dizendo que ia cair uma pergunta de cada um. Ele não vivia só para estudar, trabalhando com família, com filhos, orou, falou assim: o que eu vou conseguir ler, o máximo que eu vou conseguir fazer, não vou pôr a mão aqui e orar, Senhor, revela para o teu servo e vou para a prova, não, mas
O que eu posso fazer? Qual que é o meu máximo que eu posso fazer? Eu vou conseguir ler um capítulo de cada um. Você acredita que as perguntas que caíram fora dos capítulos? Foi, e ele passou. Agora, irmãos, isso acontece, mas não é sempre. E só Deus é quem sabe quando fazer isso é justo e bom. Por isso eu ia falar aqui aquele ditado: ore como se tudo dependesse de você e trabalhe como se tudo dependesse de Deus. Mas não gosto muito desse negócio. É legal, mas eu prefiro falar assim: ore muito e faça tudo aquilo que Deus te disser. Porque em tudo tem uma parte que é de Deus e uma parte que é tua. Mas antes de você ir fazer ou deixar de fazer, ore para você saber. Existe um caminho em todas as coisas. Eu te ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Salmo 32, 8. Então vai orar para você saber o que fazer. Você não vê a palavra dizendo, não é quem muito corre que ganha a corrida? Então tem um caminho para a gente não dar soco no ar e trabalhar em vão. Então vai, Senhor, estou nessa luta, estou nessa dificuldade. Não consigo fazer tudo, mas sei que tem alguma coisa que é possível fazer. Qual é a minha parte? E Deus vai te falar. E Deus vai te ajudar. E Deus vai te abençoar. Então existe graça nisso. Terceiro, irmãos, a graça de Deus se revela em Deus nos lembrar, por meio dos profetas menores, que o nosso relacionamento com Ele não é só vertical, mas também horizontal. O nosso relacionamento com Deus não se resume a eu e Deus. Se a gente quer uma espiritualidade assim, que não depende, o meu relacionamento com Deus não depende do meu relacionamento com o outro, então seria melhor tentar o budismo, por exemplo. Mas se você é discípulo de Jesus, você vive na tensão entre o relacionamento com Deus e com o outro. O meu relacionamento com Deus influencia o meu relacionamento com o outro, e o meu relacionamento com o outro influencia o meu relacionamento com Deus. Não tem como fugir dessa tensão, porque os mandamentos, inclusive, se resumem nessas duas partes: o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o outro. E é interessante que um pastor uma vez disse uma coisa, que eu falei, tá aí, olha, isso é uma verdade. Ele disse assim que Satanás, ele quer destruir o ser humano, porque na verdade a briga dele é com Deus. Mas ele não pode fazer nada contra Deus. Então ele busca destruir o ser humano, porque o ser humano, e só o ser humano, é a imagem e semelhança de Deus. E fazer um ser humano viver abaixo dessa condição, ele sabe, ofende a Deus. É verdade. É verdade. Famílias vivendo em situações degradantes, subhumanas, isso ofende a Deus. Ofende a Deus. Gente, ser humano, procurando comida na lata de lixo, como se fosse um cachorro, menos que um ser humano, isso ofende a Deus.
mulheres sendo tratadas como objeto. Isso ofende a Deus, porque ofende a imagem de Deus nele, ofende a imagem de Deus nela. Para você ter uma ideia, como a depender de como tratamos o outro ofende a Deus, basta você ler aqui o versículo de número 6, do capítulo 2, que diz assim: assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Israel, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo. E qual que era o pecado? Era falta de culto? Era falta de louvor? Era falta de pregação? Era falta de estudo bíblico? Qual era o problema? Está aí, ó. A Bíblia não esconde nada. Povo de Deus fazendo isso. Pois, ou pelo menos que se diz, pois vendem o justo por prata. Escravidão, mercado de escravos. E o necessitado por um par de sandálias. Esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra. Pervertem o caminho dos oprimidos. Um homem e seu pai deitam-se com a mesma moça, profanando assim o meu santo nome. Tratando como nada, ou como algo menor, a minha pessoa. Por quê? Qual a relação? Porque o pecado distorceu a imagem e semelhança de Deus no homem, mas não a destruiu. Cada ser humano permanece sendo imagem e semelhança de Deus, e só isso já lhe atribui valor superior, intrínseco a todas as coisas. Então, tratar um ser humano menor do que a condição que Deus mesmo deu a ele, é ofender a Deus. A depender de como tratamos alguém, então, Deus pode aceitar ou não o nosso culto. Jesus disse: quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a tua oferta. A depender da forma como tratamos alguém, Deus pode ser honrado ou muito pelo contrário. Tiago 3, 9 a 10. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. A depender como tratamos alguém, seja ela aos nossos olhos acima, ou principalmente abaixo, podemos servir a Deus, ou não, ou deixar de servi-lo. Porque não foi Jesus que disse que algumas pessoas vão dizer para ele: quando te vimos com fome? Como te vimos? Quando te vimos com sede? Quando o Senhor esteve preso e nós fomos visitá-lo? Quando foi estrangeiro e te acolhemos? Quando é que o Senhor teve frio e lhe cobrimos? Quando foi? E o Senhor vai dizer naquele dia: sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Foi a mim que fizestes.
a mim. Fazer para o outro, ou deixar de fazer, é fazer para Deus, ou deixar de fazer. Se a tua fé é judaico-cristã, é isso. É o Evangelho de Jesus, desde o Gênesis até o Apocalipse. A palavra é uma só. E por fim, a graça de Deus se revela também em não desistir de nós. Por que Deus fica assim? Porque Ele não desiste. Por isso que Ele fica bravo. Porque seria mais fácil para eu, quer saber, eu estou cansado, eu vou tirar a mão. Eu vou esquecer esse povo. Mas não, isso desgasta a Deus. Cansa a Deus, mas Ele está lá. Então esse não desistir de nós significa pelo menos 3 coisas. Fato de Deus não desistir de nós significa sim que há momentos que Ele pune. Porque se Ele nos deixasse impunes, que tipo de gente a gente se tornaria? Que tipo de gente? Ele não desiste de nós e por isso permite punição, mas a sua punição nunca é na medida que mereceríamos. E aliás, a punição dele é nunca realizada na ira. Nunca. Aliás, essa é uma coisa que não deu tempo de tratar em Oséias. Lá em Oséias o Senhor vai falar isso. Eu não vou tratar com vocês na ira, porque eu não sou homem. O Davi uma vez disse: Senhor, não me corrija na tua ira, porque senão, quem é que vai subsistir? Então Deus se ira, mas nunca nos trata com ira. Ele nos corrige, mas é sempre com a sua mão que tem 5 dedos: amor, graça, misericórdia, fidelidade e bondade. É por isso que nós estamos aqui. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E a sua graça em não desistir de nós está em que Ele nos corrige, sim, mas apenas na medida para promover conversão. É apenas na medida. E é o que acontece com esse povo. O livro de Amós vai terminar lá no capítulo de número 9. O povo vai para o cativeiro. O povo vai para o cativeiro. A profecia se cumpre. Mas Deus não desiste do povo, não abandona o povo no cativeiro. Por isso que o povo não é destruído no cativeiro, mas o povo é transformado no cativeiro. Aqueles que se permitem tratar, não morrem, mas são renovados e são trazidos de volta. Porque o Senhor diz assim, versículo de número 14: também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades que estão em ruínas e habitarão nelas. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Teu Deus. Não desisti de você. Continuo te chamando de meu povo e me apresentando a você como teu Deus. Não desisti de você. Você sabe, te contar uma coisa. Meu filho agora resolveu entrar no time de futebol. E eu, como pai, sempre que possível estou lá, né? Aí teve uns 2 jogos passados
que ele entrou com a camiseta para fora, e você sabe, né? Ele não puxou a altura do pai, então a camiseta fica lá quase no pezinho dele. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, ai meu Deus, por isso que tem que ter pai, né? Aí tá bom, passou, esperei a hora certa, o dia certo, falei, filho, vem cá, vamos conversar. E aí com amor, né? Porque se fosse falar na hora, não ia ser muito com amor. Aí depois, orei, tô com amor, filho, não dá para ser assim, filho. Ah, mas por quê? Não sei o quê. Eu falei, filho, assim o adversário não respeita. Então, quando for entrar, põe para dentro e tal, vai ficar melhor. E eu fiquei muito feliz, porque no próximo, ele não sabia que eu estava lá assistindo, não sabia. Eu estava. E ele obedeceu, eu fiquei muito feliz. E você sabe que ele foi até melhor? E assim, guardadas as devidas proporções, guardadas as devidas proporções. Quem é o Deus do Antigo Testamento? É o mesmo Deus que Jesus lá no Novo nos ensinou a chamar de Pai. Ele chamou de Pai e nos ensinou a chamar de Pai. E porque é Pai, vai contender conosco, mas sempre em amor. Porque é Pai, vai nos falar a verdade que precisamos ouvir, mas sempre em amor e por amor. Porque é Pai, não vai nos tratar como exceção porque Ele quer trabalhar o nosso caráter, mas sempre em amor. Ele quer que a gente seja as melhores pessoas dessa terra, não as piores. E por causa da religião, não. Ele quer que sejamos as melhores por causa do Evangelho de Cristo. E porque é Pai, Ele vai nos ensinar a tratar direito o outro, que é a imagem dEle. E porque é Pai, nunca vai desistir de nós. Vai nos confrontar, vai nos corrigir, mas só na medida suficiente para nos trazer de volta para Ele. Revigorados, restaurados, trazidos do caminho da morte para a vida. De forma que possamos, a cada dia, inclusive hoje, sermos contados entre o seu povo e podemos hoje chamá-lo de meu Deus. Porque é assim que Ele se dirige a nós. Meu povo, teu Deus. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.